Beleza. A hora que você quiser. Pode ir? Pode. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Cruz, sou consultor educacional aqui da Day One Intercâmbios e hoje estamos aqui com a Isadora Cunha, que também trabalha na Day One, consultora. Além disso, Jonas, gerente da TAFE, Queensland e também da Fran, representante aí da Imagine e da Entrepreneur. Vamos começar aqui se apresentando, né? Então, conforme eu falei, meu nome é Vitor Cruz, consultor aqui da Day One. Tive a oportunidade de morar já na Austrália. Morei em Sydney em 2017 e vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência aí de 9 anos no mercado com vocês. Bom, eu sou Isadora, eu trabalho também na Day One Intercâmbios e tô no mercado de intercâmbio já há 10 anos, né? Então tenho bastante experiência, especialmente a Austrália, é um destino que eu tenho bastante carinho aí, então vai ser bem legal a gente falar sobre isso hoje. Posso falar? Prazer, eu sou o Jonas. Gostaria de agradecer primeiro a participação aqui, é super legal estar aqui junto com pessoas que sabem tanto de Austrália, são apaixonadas pelo destino como eu, e poder compartilhar um pouco mais sobre a nossa experiência. Meu nome é Jonas Taragano, eu sou representante da TAFE Queensland, que fica no estado de Queensland, na Austrália, e a gente vai falar bastante aí sobre os cursos, sobre as opções que a gente tem. Perfeito. Eu sou a Franciele Guinoato, sou representante da Imagine Education, da Entrepreneur Education, duas escolas também de Queensland, né? Bem legal que a gente vai trazer também bastante essa bagagem do estado de Queensland, né? E, bom, já trabalho com intercâmbio há muitos anos, né? Fui consultora, morei na Austrália 3 anos também, já tive a oportunidade de viajar bastante por lá, então consigo passar, assim, né, uma visão tanto de estudante, de consultora, trabalhando para as escolas. E é um país encantador, né? Acho que quem foi, assim, é apaixonado. Então, bora falar de coisas boas hoje. Bora lá. Hoje é um sextou, né? 7 horas da noite, então a gente tá fazendo... Com cerveja aqui, ó. Dá um brinde aí. Cheers! Cheers! Então, hoje tá liberado, né? Hoje tá. E aí, para começar, né, existem várias possibilidades de curso, mas para começar, eu queria que a gente começasse explicando sobre os cursos de inglês, né, que é também a entrada para muitos brasileiros, né, que não falam ainda o idioma. Perfeito. Pode falar, Fran. Os dois. Ladies first. Ladies first. Bom, gente, assim, um diferencial bem legal da Austrália é que a gente aplica, né, o visto aqui do Brasil. Então, no momento que o aluno chega na Austrália, ele já pode trabalhar. Então, a permissão de trabalho é condicional do visto de estudante. A maioria dos alunos brasileiros, né, como a gente fala português, é chegar lá e fazer o curso de inglês, até porque ele é fundamental para quem vai conseguir um trabalho, né? A Austrália tem esse benefício de ser um programa de estudo e trabalho, então, quanto melhor o inglês, melhor o tipo de trabalho, melhor as possibilidades de fazer um curso vocacional, né? Tanto a Imagine, a Entrepreneur, o TAFE também tem os cursos vocacionais que são cursos profissionais. Então, assim, tem australianos nos cursos, né? A pessoa tem que ter um nível de inglês adequado para poder fazer esses cursos profissionais. Então, acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que é legal falar sobre os cursos de inglês, que existe a diferença entre os cursos General English, né, inglês geral, e os cursos acadêmicos, que são normalmente o preparatório para o IELTS, que é uma prova bem conhecida, né, e mais aceita, digamos assim, na Austrália do que nos outros países. O preparatório para o Cambridge também, normalmente FCE para intermediário avançado, CAE para quando o nível já é avançado, e o EAP, né, que é o English for Academic Purpose, que não é uma preparação exatamente para um teste, é mais assim um nivelamento do estudante para que ele possa acompanhar, digamos assim, bem as aulas dos cursos VET ou das universidades que ele está se preparando para ir. Porque às vezes o estudante tem essa intenção, já tem a maturidade de querer sair do Brasil e já chegar trabalhando, já tem experiência profissional, mas quando não tem o nível de inglês ainda, as coisas não encaixam tão bem. Perfeito. Né? Então, o inglês realmente ele é fundamental para você conseguir se desenvolver, né? E até no dia a dia lá, né? Eu percebo, assim, a rotina de um estudante que está no General English, por exemplo, ele está no inglês, todo mundo vai estar aprendendo idioma, eles vão fazer mais turismo, aproveitar mais a cidade, né? O VET, como tem muitos alunos já australianos, enfim, que já têm o inglês como são native speakers, né? Eles já são mais independentes, já é mais um self-study, também a própria rotina
Então, é legal também avaliar esse tipo de expectativa, né? Para quem tá indo pra Austrália, assim. Eu acho que às vezes as pessoas elas pulam um pouco a etapa, né, de fazer o General English inicialmente para depois entrar no VET. Então muita gente já chega com o foco no VET, muitas vezes pelo fato de ser um curso mais longo, uma oportunidade aí de passar mais tempo na Austrália, mas você pode também contratar um período de inglês e depois acabar fazendo essa renovação. E uma outra coisa interessante que eu queria, uma outra pergunta para vocês, na verdade. Por que a Austrália, assim? Hoje tem vários países que dá pra gente estudar e trabalhar, né? Irlanda, Nova Zelândia, Emirados Árabes, mas um pitch aí de rápido. Por que vocês recomendariam a Austrália para alguém? Assim, tem tanta coisa boa pra falar da Austrália que até usaria uma meia hora, né? Eu pensei a mesma coisa. Mas assim, eu participei de um evento sobre o Canadá. Eu sei que Canadá é um dos principais destinos, não só para vocês, mas para o estudante brasileiro mesmo. É uma coisa cultural pela experiência mesmo que a indústria tem sobre cursos no Canadá. As escolas são consolidadas, muita gente já foi, estudou, se deu bem. É um país que oferece muitas oportunidades também. Mas tem uma coisa que para mim é crucial, a diferença que é o clima, né? Então a gente está falando aqui sobre Queensland. Então Queensland é um clima muito semelhante ao clima do Brasil, assim. É um lugar de praia, é um lugar que oferece uma natureza incrível, que você pode ficar fora, né, de casa tranquilamente, assim, que não tem essa preocupação e essa diferença tão grande quanto o frio. O primeiro lugar que eu morei na Austrália foi Melbourne e eu já senti uma diferença muito grande em relação ao frio. Talvez a Fran nem tanto porque ela é do sul, né? Mas para mim a experiência já foi assim, porque quando eu saí do Brasil a minha ideia era Gold Coast. Eu pensava em Austrália, pensava em ir para Gold Coast, eu queria surfar, eu queria, sabe, aproveitar aquele lugar maravilhoso. Só que minha irmã na época morava em Melbourne e ela me convenceu de que Melbourne era o melhor lugar e realmente a gente morou junto no começo e realmente é uma cidade incrível, Melbourne, culturalmente falando, oportunidades também, é uma cidade que tem muito a oferecer, foi há muitos anos aí eleita uma das principais cidades, melhor qualidade de vida. Mas assim, quando eu cheguei lá, eu me dei conta, depois de um tempo, eu falei assim, cara, não é isso que eu tô buscando, não é essa Austrália que eu quero. Se eu quisesse Melbourne, né? Talvez se eu soubesse que eu viria para Melbourne, talvez eu escolheria algum outro destino, assim, que nem vocês mencionaram, Canadá, Irlanda, entraria em um outro, talvez em um outro pool, assim, de escolhas. Agora, a minha ideia de Austrália realmente era Queensland. Eu acho que é um pouco disso aqui que a gente vai tentar falar para vocês, né? E assim, né, incomparável. A tua história até é um pouco parecida. Eu morei em Sydney bastante tempo, porque meu irmão tinha morado lá também, né? O clima eu achava igual de Porto Alegre, assim, bem parecido. Dá aquelas 2 semanas de bastante frio e tal. Não é possível que faz tanto calor assim em Porto Alegre. Faz mesmo? Igual Sydney? No verão? Faz. A gente chama de forno alegre, tá? A gauchada chama de forno alegre, só pra vocês terem uma ideia. Eu não sabia disso. Então, né, vai no verão lá pra te ver, mas no inverno também fica muito frio. Mas assim, porque a Austrália, gente, é um lugar extremamente, assim, adaptável, né? Tem muitas pessoas que falam que, é o Brasil que deu certo, né? Por quê? Tu chega lá, para se adaptar é super fácil, né? É super welcoming, assim, também. É um país que a metade da população é de imigrantes, né? Então, assim, se não os pais, os avós de quem tá lá também é de outros países. Então, existe essa multiculturalidade, assim. E também as possibilidades de trabalhar, as possibilidades de ficar. Tu pode renovar o visto lá dentro. É o maior salário por hora, né? Então, a gente fala... Pelo menos a maioria dos alunos que buscam estudo e trabalho, eles já trazem, né, esse propósito, essa ideia. E aí o pessoal acaba se mantendo, renovando e ficando lá. Tem até um dado que é da Australia, eles publicaram antes da pandemia, que dizia que mais de 80% dos alunos que vão para a Austrália, eles acabam renovando o visto no final do primeiro visto, eles não voltam. Então, a maioria nem sabe que vai ficar e acaba ficando, né? Porque é muito bom de morar lá, assim, né? Então, várias oportunidades também, acho que
é um país que está bem aberto, diferente de outros países onde não se tem a permissão de trabalho no inglês, Sim, né? sim. Só se for fazer uma graduação. Então, acho que esse é um ponto legal. E eu acho que também a Austrália... Pô, quantos milhões de habitantes tem hoje na Austrália? 26? Os 25, por aí. 26, É bem pouco, né? Do tamanho do Brasil, praticamente. Então, você tem um espaço muito grande para se crescer ainda. É um país que precisa muito de mão de obra. Se eu não me engano, a última vez que eu vi a respeito disso foi recente agora. O índice de desemprego, acho que estava 3,1%, 3,7%. Então, era o menor em 50 anos. Então, é um país que realmente futuramente ele vai crescer muito, então acho que vai atrair muito imigrante. A inflação super baixa também, Sim. quase não existe. Eu até tenho uma projeção, isso é da minha cabeça, obviamente, mas o que o Canadá é hoje para esse processo de migratório, o Canadá hoje tem quase 50 milhões, eu acho que a Austrália ela vai chegar futuramente nesse caminho, porque realmente... De limitação, tu diz, né? Não, de chamar mais... Não, de chamar mais gente, chamar mais gente, porque realmente é um país que tem muito espaço para crescer. Precisa abrir mais portas. Virar um destino mais comum, assim, mais fácil, Hoje né? em dia as pessoas quando pensam em Austrália, ai, minha mãe falou longe. que é muito longe, é sempre assim. Só que hoje a distância de você ir, sei lá, pra Irlanda e pra Austrália, sei lá, se a gente for pegar um aqui, avião a mais, né? 6 horas a mais, que seja. Então não é isso que vai mudar. Então acho que as pessoas elas têm um pouco dessa visão da Austrália como sendo algo muito, além de distante, toda essa coisa diferente, mas eu acho que futuramente vai acabar cada vez mais atraindo estrangeiros. Desculpa. Não, mas... Uma coisa que só que passou pela minha cabeça aqui que eu lembrei, essa questão que a Fran falou sobre a receptividade, né, do australiano, eu acho que isso tem muito a ver com o mix, né, de nacionalidade, com tantas culturas misturadas no mesmo lugar. Sim. É um país jovem, né? Então todo mundo que vai para lá, você meio que você vê as oportunidades de permanecer no país e também não se sente tão de fora. Assim, não é um país tão tradicional nesse sentido, porque todo mundo é um pouco de fora. Sim, eu lembro que eu até... eu dei um passo a mais em relação ao meu nível de inglês quando eu percebi que, assim, o meu accent, né, o meu sotaque, não fazia tanta diferença, porque lá todo mundo praticamente tem um sotaque de algum lugar. Sim. Então, isso não te deixa se sentindo mal. Então, além disso, lógico... a comunidade brasileira lá também é muito forte, muito. Né? Na Austrália é muito presente e assim, é um país que tem muitas oportunidades profissionais, então eu acho que essa expressão, eu não gostava dela no começo, que a Austrália é um país que deu certo, mas a Austrália é um Brasil que deu certo, perdão. Mas hoje em dia eu consigo entender pelas similaridades, pelo estilo de vida, pelo jeito que eles levam a vida também, mais tranquilos, mas com qualidade de vida, com segurança e com muitas oportunidades. É isso que eu ia perguntar para vocês, que moraram lá, né? O estilo de vida deles, como que é, assim, nesse sentido de ser mais tranquilos, de parar para 6 horas, todo mundo vai para casa, para de trabalhar, curte a praia, curte a família, como que era isso lá? Bastante, né? A estrutura da cidade é feita para isso, né? Para aproveitar a vida, sabe? Tem muitos parques, muitas praias, tem muitas atividades também, assim, ao ar livre. Por exemplo, cinema, às vezes, né? Eles colocam ar livre para toda a população. Pode ver, por exemplo, Brisbane tem até um transporte que é gratuito. Então, assim, eles pensam muito na qualidade de vida da população. E o brasileiro, quando chega lá, ele já percebe, assim, né? O lifestyle, né? A gente tem um aumento, assim, na qualidade de vida quase que instantâneo, né? Quando chega na Austrália, eu acho que isso também é apaixonante, né? O brasileiro chega lá, se encanta e tal, acaba querendo ficar mais tempo. E é isso, assim, né? Na cidade, em todos os aspectos, tu consegue ter uma vida mais facilitada, assim, né? Pra te poder aproveitar, fazer o que tu gosta, né? Então, é mais eu acho que tem muita coisa gratuita também, né? Muito. Tipo assim, não é um lugar que você precisa ficar toda hora gastando dinheiro pra fazer as coisas. Então, tipo, você tem uma série de praias pra poder aproveitar, você tem parques, aí tem um festival de jazz ali que você vai, que se você quiser você não precisa consumir nada, mas tá rolando ali. Total. Então, muita gente se fala a respeito do custo de vida da Austrália, né? Que o aluguel, comida e etc. Obviamente, é um país que quanto mais você ganha, também o custo de vida ele tende a se elevar um pouquinho. Mas quando você pensa em relação a isso, se você for uma pessoa econômica que conseguir aproveitar dessas coisas gratuitas, você praticamente não gasta nada, entendeu? Com certeza. E a gente vê muito, assim, perfil de estudante jovem, né, querendo ir para a Austrália, mas tem muita família também, né, porque, querendo ou não, aqui no Brasil,
tá muito difícil, né? Assim, tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil mesmo, complicado. Tem essa questão da segurança também. Então, assim, tem várias coisas que fazem as famílias pensarem, pô, eu quero uma situação melhor aí para mim, mais confortável para minha família. E a Austrália oferece isso, né? Oferece essa cidade tão planejada, tão preparada para receber as famílias, assim, que nem você falou, que vocês mencionaram os parques, mas os parquinhos também, eu tenho um filho pequeno, eu reparo muito, né, tipo, tem um parquinho lá em South Bank, em Brisbane, que assim, dá vontade da gente brincar, tem uma roda de hamster daquelas, assim, a criançada fica girando, eu falei, a hora que esvaziou, eu fui lá, girei um pouquinho também. Será que alguém tá me vendo? Será que alguém tá me vendo? E aí, assim, é impressionante, assim, realmente é muito, muito diferente, é muita qualidade, o número de bancos que tem para sentar em praças, você vê as pessoas aproveitando isso, as pessoas indo se exercitar, as pessoas correndo pelo rio, pelas praias. A cidade convida, né, para estar mais ativo e ter uma vida outdoor, assim. E até o estilo de vida deles, a gente olha nessa parte que o pessoal pergunta de trabalho, o australiano, claro, né, não são todos, mas pelo menos da experiência que eu tinha, assim, que muitos deles, nesses primeiros trabalhos que o brasileiro pega, geralmente eles trabalham para juntar uma grana para ir viajar, ir para Ásia, ir para Europa e tal. Daí juntou aquele dinheiro e tchau, né, pro trabalho. E o brasileiro não, ele já é visto como hard worker, né, porque a gente leva para a Austrália o nosso estilo de vida também, né, a nossa cultura de ser hard worker, de alta competitividade no trabalho. Então, chega lá dessa forma, nossa, eles amam, assim, né, o brasileiro, por conta disso, do comprometimento também que a gente tem, né? Sim. Você falou a respeito da questão de família, né? Mas ultimamente a gente tem recebido muitas solicitações de projetos de família, de pessoas com filhos, né? Querendo ir para a Austrália. Antes isso não era tão comum, agora eu acho que está bem comum. Então, vocês puderem explicar rapidamente como que funciona esse projeto de família. Então, a pessoa ela pode ir, pode levar o dependente. Como que é isso? Dá pra aplicar. Eu e o Jonas, a gente vai ficar assim, né? Vai lá. Sua, As mais fáceis eu... Já vai falando. Gente, assim, família dá pra aplicar o visto de cônjuge, né? Então, dá pra ir o estudante principal e aí o partner pode aplicar junto o visto, assim como os filhos, né? Dependendo da idade, A gente tem, por exemplo, na Imagine, a gente tem creche, né? Os donos da Imagine, eles têm 8 creches. Então, a gente pode atender essa família que tem filho pequeno de 6 meses a 5 anos. E tem os programas também de High School Preparation de 12 até 17. Então, é uma opção, mas é bem comum que as famílias cheguem lá e contatem o órgão do governo mesmo, no bairro que eles estão morando, para ver onde tem uma escola pública, né? Para matricular os filhos. E lembrando que escola pública na Austrália é paga, né? Claro, o valor não é tão alto, em torno de $9.000 o ano, mas ainda assim tem esse custo, tá? Então, sempre pensar dessa forma. Até 6 anos não tem necessidade de matricular o filho, então dá para ir. Mas o perfil, não sei tu, Jonas, assim, a tua experiência, mas eu percebo que as famílias têm, claro, o perfil que quer ir para ficar, tirar um ano, enfim, ficar na Austrália, mas tem muita gente que vai mais de férias mesmo, né? Aí fecha bem, assim, para poder aproveitar. Porque, por exemplo, na Gold, entre Gold e Brisbane, tem os parques temáticos, tem várias praias, tem montanha. O que a gente estava comentando antes de começar a gravar, que é a beleza, né, do estado de Queensland. Então, acho que essa localização ela é bem estratégia para as famílias irem também para aproveitar ou também ter esse... matricular os filhos, né, nessas escolas também. Sim, fazer um projeto de mais tempo, né? Já puxando um gancho aqui, o que é o estado de Queensland? Então, a gente tá falando Queensland. Quem não estiver assistindo, não tiver esse conhecimento aí a respeito, o que é isso e quais são as principais cidades? Não, é engraçado quando a gente pensa no nome, né, Queensland, a terra da rainha, né, isso... E realmente a Austrália é um país, né, que tem essa ligação muito grande com a Inglaterra até hoje, né, inclusive ontem, se não me engano, foi feriado. Foi. Né, na Austrália, 22, né? em homenagem ao falecimento da rainha. Então, os nomes dos estados, Queensland, Victoria, tem o nome das ruas, Rua Elizabeth, George Street, sempre tem nas cidades, né? Mas, enfim, focando em Queensland é um estado que é o nordeste australiano, né? Então, é um estado que ele é muito conhecido
pelas praias, né? Praticamente, assim, ele, no norte dele, bem ali no norte do estado, tem Cairns, que é a principal saída aí, diria, para visitar a Barreira dos Corais, né? Em Cairns, bem próximo de Cairns, tem uma floresta tropical também, que é única na Austrália. Então, lá para a região de Gold Coast, tem a parte interna do estado, que tem muitos morros, muitas cachoeiras, tem uma parte, um hinterland, né, que eles chamam, muito desenvolvida também. Então, assim, eu diria que é o estado que nem eu comparo muito com o Nordeste brasileiro, realmente, em relação à beleza. Só que a diferença é que aqui no Brasil, meio que todos os lugares não são tão quentes quanto o Nordeste, lógico, mas na Austrália é um pouco mais frio, assim, quando vai para o sul, mais frio. Então, em Queensland, no inverno, já é um pouquinho mais ameno o clima. Nas outras cidades, Sydney e Melbourne, realmente dá para sentir bastante frio durante o inverno. E só, assim, complementando, vou passar a bola para a Fran, a principal cidade de Queensland é Brisbane, que é a capital do estado, e a terceira maior cidade da Austrália, com cerca de 2 milhões de habitantes, entre 2 e 2,5, talvez. E é uma cidade, assim, que está se desenvolvendo muito, tem muitas oportunidades de emprego, é uma cidade que está crescendo muito, e ela fica super bem localizada porque ela é próxima a lugares paradisíacos, como Gold Coast, Sunshine Coast, Byron Bay. O aeroporto de Brisbane tem aeroporto nacional, aeroporto internacional, voos domésticos para Sydney, para Melbourne, vários diariamente. E, assim, é uma cidade que oferece ainda um custo de vida abaixo das duas outras maiores, né? Que é Sydney e Melbourne. Então, é uma vida sem tanto estresse e uma vida com um custo de vida menor. Então, é bem atrativo. E tem bastante oportunidade de trabalho também, né? Sim, Principalmente muita. no setor de hospitalidade, turismo e hospitalidade. Demais. Bastante coisa, né? Por tudo isso que a gente está falando, né? Por ser um lugar, assim, muito turístico mesmo, né? Que nem a Fran falou de Gold Coast, especificamente. Gold Coast é tipo a Disney, né? Da Austrália. Assim, não sei se dá pra falar isso, né? Orlando. Mas tipo Orlando da Austrália, assim. É um lugar que, além de ser Gold Coast e ter todas as praias, Snapper Rocks, The Speed, todas as praias de altas surf ondas, mesmo, altas ondas. Tem essa cultura muito forte. Tem também essa parte do turismo e das festas também, né, Fran? Eu costumo até me referir muito a Brisbane como uma megalópole compacta, sabe? Por exemplo, tu vai pra Brasília, Brasília, Dubai, né? São cidades planejadas. Foi pensado pra fazer, tu chega lá e tu vê isso. E eu percebo que Brisbane também, assim, se tem essa facilidade, né? Geralmente o estudante, as escolas, a maioria fica ali na City mesmo, né? Aí ele faz tudo caminhando, tem o transporte gratuito, tem a praia artificial, né? Tem uma hortinha comunitária. Então, assim, é uma cidade onde se consegue ter bastante facilidade, otimizar o tempo de transporte também. E o mais especial também é que as duas cidades, Gold e Brisbane, estão a 50 minutos de distância. Tem o Express Train que liga as cidades. Então, basicamente, quem vai para Melbourne, vive Melbourne. Quem vai para Sydney, vive Sydney. Também nessa questão de tempo. E quem vai para Gold acaba vivendo Brisbane, o contrário também, né? Eu tenho colegas que moram em Brisbane, trabalham em Gold, né? Moram em Gold, trabalham em Brisbane. Moram em Sunshine, trabalham em Brisbane. Então, assim, pensar dessa forma, assim, né? Se você vai para uma, acaba aproveitando toda a região. Isso é bem legal. E o custo de vida é mais baixo, né? Como o Jonas se referiu ali em Queensland, né? Acho que atravessou a fronteira ali já. Inclusive tem muitos... Eu conheço alguns brasileiros mesmo que se mudaram de New South Wales, de Melbourne, foram morar em Brisbane e, assim, o feedback é o melhor possível, assim, a galera ama realmente essa mudança e as oportunidades, né? Tem pessoas que conseguem, que já estão na Austrália há mais tempo, já tem esse planejamento de comprar uma casa e de realmente investir. Eu acho que em Brisbane, em Queensland, é um pouco mais possível. Eu ia falar exatamente isso. O brasileiro, muitos, né? Quando vão, eles vão muito com foco, tipo, quero ir, balada, etc. E foca muito em Sydney, né? Maior cidade, é onde vai ter mais oportunidades. Mas existe uma outra Austrália por trás também, né? Que também é extremamente benéfica. Então, é muito comum, né? Eu vejo muito isso dos nossos estudantes também. Eles chegam em Sydney, ficam um tempo. Aí, quando eles começam a analisar oportunidades, lugares para morar, eles vão sempre indo para outras regiões. Brisbane, Gold, acabam migrando. Mas legal. Vocês acham que o fator de Brisbane não ter praia, isso impacta bastante? Porque muita gente fala disso.
É que não é exatamente não ter praia. Eu fico olhando no mapa e eu falo, mas como assim não tem praia? Tá aqui do lado, pô. Não tem, né? Tem uma artificial Tem o rio, né? Que o rio de Brisbane, pra mim, é sensacional. O que o rio faz pela cidade, assim. Como a cidade, ela é... Como o rio é forte em Brisbane. Brisbane River é uma coisa impressionante. E além do rio, o Brisbane tem uma saída para o mar, mas tem uma ilha bem na frente, que é aquela North Stradbroke Island. Nossa, é difícil falar isso. E essa ilha, realmente, você pega um ferry, vai até a ilha e é uma ilha maravilhosa, uma praia paradisíaca. Ou você pode descer um pouco mais para Gold Coast, ou subir um pouco mais, você está na região do Sunshine Coast. E Gold Coast é uma região que tem várias praias. É uma costa... dourada mesmo, né? É uma coisa que, assim, tem um monte de opção. E pro norte tem várias opções de praia. Então, na verdade, na rotina do dia a dia, assim, eu acho que... só se você realmente for aquele surfista, pô, todo dia de manhã... Quero acordar às 6 da manhã e ir pro mar. Todo dia de manhã eu quero ir pro mar e tal. Daí talvez seja melhor você morar em Gold, né? Ou em Sunshine Coast. O perfil, né, também. Brisbane é uma business city, né? Sim. Tem muita empresa que tem o head office deles em Brisbane, que o custo de operação para uma empresa ter tudo lá em Brisbane é muito mais baixo que no sul, né? Você chega lá em Brisbane, tem os prédios com o logo das empresas, né? A KPMG, a Emirates também tem sede em Brisbane. BHP também, se não me engano. Então... E vocês esqueceram de um dado muito importante, a gente esqueceu, né? Dos Jogos Olímpicos, né? É verdade. 2032. 2032. Tá logo aí. Isso. Não, mas isso mas já tá tendo... Isso diz muito, porque imagina o tanto que a cidade não vai crescer até lá. Sim, o tanto de investimento que vai ter até lá. Mas sabia que eu tava lendo uma reportagem a respeito disso? Eles estavam falando que a cidade já ia começar a receber investimentos já desde já para futuramente atender isso. É meio bizarro, porque são 10 anos aí à frente. Sim. Mas agora quase 9, né? Mas... E uma coisa legal, só concluindo, que tem... Agora falando não sobre Brisbane, mas sobre Gold Coast e Sunshine Coast, que são duas regiões que a gente fala que são regionais, né? Então, para quem tá com a ideia de talvez mudar para a Austrália e morar num lugar que você terá melhor possibilidades profissionais, você morando numa cidade regional, você vai ter pontos adicionais aí pensando numa aplicação de visto de trabalho futuramente. Legal. E posso perguntar uma coisa, na verdade, fugindo um pouco do assunto das cidades, mas do lifestyle, voltando, né, no estilo de vida australiano. Uma coisa que os estudantes falam para mim às vezes, né? A Austrália tem aranha gigante, tem canguru andando no meio da rua, sabe? Como que é isso nas cidades? Tipo, tem canguru nos parques? Tem esses animais, assim? Nas grandes cidades, assim, não, né? Assim, na City mesmo, não vai ter. Mas, por exemplo, em Gold Coast, um pouco mais retirada nos bairros, tem canguru, sim, né? Nas ilhas, por exemplo, tem algumas ilhas que eles colocaram ali, koala, canguru. Magnet Island é uma delas, né? Que dá pra ir em Queensland também. Mas é tranquilo. E, assim, no mais, nós somos brasileiros, né? Também tem muito animal e... Exato. Eu acho que isso não é um impeditivo pra ir, assim. Sim. Mas tem uns animais bem especiais lá. Eu acho curioso o morcego, né? Nossa, eu morcego, pensei nisso. O Fox, o morcego raposa. Mas é engraçado as pessoas... E assim, você não pode ir no rio porque tem crocodilo, você não pode ir no mar porque tem isso é Cairns, né? tubarão. Mas não é exatamente assim. Né? É que as pessoas veem os memes e tal, né? E aí elas chegam Mas vou contar uma curiosidade pra vocês. Quando eu cheguei na Austrália, eu fiquei aí vários dias aí sem utilizar o banheiro porque eu tinha medo de sair uma aranha ou uma cobra. Juro. Demorou pra processar. E ainda assim, quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei no apartamento que eu tava, eu perguntei ainda pros meninos que moravam lá: é comum vocês verem aranha aqui, esse tipo de coisa? Eles falaram: não é muito comum não, mas olha essa aqui que a gente achou, tipo, há uma semana atrás, um negócio desse tamanho. Eu falei, nossa senhora. Eu lembro que eu fiquei com medo quando eu vi um canguru a primeira vez, que foi num parque desses que tem Gold Coast, Hope Island, assim, um lugar um pouco mais isolado que tem, né, mais canguru, e era daqueles bem grande, forte, musculoso, assim. Igual do meme lá. E aí o canguru tava assim, comendo um negocinho ali, meio de costas, eu fui chegando perto, não tinha ninguém, né, ali, não tinha ninguém próximo. Falei, fui lá e tal, com meu celular ali, falei, vou tirar uma foto com o canguru e tal. Aí eu fui chegando mais próximo, assim, e aí ele olhou pra mim e já deu aquela... inflada. Já fez um mundo, deu aquela inflada.
Falei, nossa, eu já Vai comecei a sentar, dar uns pô. passos pra trás, assim. Eu já comecei a pensar, se ele der um pulo, tipo assim, 3 pulos, ele já tá em cima de mim, assim. Aí, então, assim, tem que respeitar também, tem que respeitar os animais. Eu acho que o pessoal lá respeita muito essa questão de natureza. Inclusive, tipo, essa questão da aranha dentro do apartamento que o pessoal achou, eles pegaram, colocaram no pote e retiraram. Porque existe uma lei que não pode matar esse tipo de animal. Então, acho isso muito bacana. E as pessoas, elas ficam um pouco assustadas com isso, mas não é uma coisa comum. Raramente você vê. Aqui, assim como aqui no Brasil você vê. No meio da cobra, cidade você não eles vê veem assim. Cascavel. Cobra aqui, Quantas né? pessoas já encontraram cascavel aqui Sim. que tá andando, às vezes, numa fazenda, num rancho, alguma coisa que tem cascavel. Então, acho que é muito, muito similar, mas o pessoal acaba... Mas as grandes não, assim. Aqui eles que tem essa... Tem mais, né? Jellyfish também. E outra coisa, eu acho que a galera também, tipo, você vê, por exemplo, essas cobras gigantes, essas coisas. Você também tem que ter um pouco de desconfiômetro. Você não vai pegar uma trilha que você não conhece, que ninguém conhece, Sem entrar lá no ninguém. meio e falar, É. não, deixa eu ver o que vai ter aqui no fim, entendeu? Então... Sim. É que nem sempre pro Pantanal. Exato. Vai na Amazônia, lá, entra lá e fala, verdade. você vai encontrar onça, vai encontrar cobra, de tudo. Mas legal. Pro estudante, você estava falando, acho que, não sei se você chegou a terminar a sua pergunta, mas qual que vocês acham que é o perfil do estudante que vai para Brisbane e o perfil do estudante que vai para Gold? Acho que era nesse raciocínio que Cara, normalmente Gold tá muito ligado a surf, pelo menos pra mim, assim. Eu penso o muito... lifestyle, né? Beira do- Balada, beira da não? praia. Também, com certeza balada não. Uma coisa, balada sim, né, no caso. Uma coisa que é curiosa falar sobre Gold, que eu acho que é a única cidade na Austrália que os brasileiros são o número 1, né, de estudantes internacionais. que legal, não sabia Então, disso. assim, a cultura brasileira em Gold realmente é bem forte. Eles fazem festa, carnaval. Realmente tem uma ligação bem grande. A comunidade é bem engajada, assim. As agências são... Todo mundo meio que se conhece. As pessoas que trabalham com educação internacional, todo mundo meio que tem uma ligação e um respeito legal dentro da comunidade, né, brasileira. Lá em Gold Coast tem o Gold Coast Student Hub lá, né, que eles... É bem lindo lá, né? Que é Já super fui. legal. Uhum. Que eles... Dão suporte para todos os estudantes internacionais. Isso é do governo mesmo. Legal. Sim. A Study Gold Coast que promove. Study Gold Coast, e inclusive eles vão vir pro Brasil. Aham. Vão vir semana que vem, vão estar em São Paulo, no Rio, acho que em Porto Alegre também, né? Isso. E é super legal, porque é a tentativa de mostrar um pouco mais sobre a cidade, mostrar um pouco mais sobre o destino, e dando essa atenção especial ao mercado brasileiro, né? Assim, imagina, o pessoal tá trazendo várias pessoas, vários representantes, pessoal da Study Gold Coast mesmo, tá vindo, fazendo esse investimento para vir para o Brasil, fazer alguns eventos aí para capacitar o pessoal e mostrar um pouco mais de todas as oportunidades que o destino oferece. E eu agrego também essa parte de ser uma área regional também. Eu acho que muitas pessoas agora estão olhando para Gold porque é uma cidade grande, né? Por exemplo, a Gold ela tá com quase 800 mil habitantes. Eu moro em Floripa. Floripa tem 400, né? Então, a gente está falando de uma cidade que é praticamente o dobro da população de Florianópolis. E trazer, né, uma grande cidade que ainda precisa de mais população atrai muitas pessoas, inclusive os australianos. Então, assim, durante a pandemia, teve um movimento muito grande, né, de imigração, assim, dos próprios australianos que moravam no sul para Gold. Tem um público brasileiro, mas, enfim... Acho que no mundo sempre vai ter brasileiro. Na Austrália também, né? Independente, assim, da cidade, vai ter também. Mas existe, né? Esse ambiente multicultural e a parte de ser regional. Acho que está atraindo bastante, né? O estilo de vida que a gente já comentou também. Agora é a hora da Gold, assim, né? Até, por exemplo, tem algumas áreas como marketing, fotografia, design... que estão em alta demanda em Gold Coast e não estão em área nacional, que Brisbane, Melbourne, Sydney. Então, se alguém que está ouvindo também tem interesse e é dessas áreas, agora é o momento, sabe, de ir para Gold, porque vai ter mais facilidade de permanência, né? Eu acho que a gente chegou a explicar o que significa ser uma área regional, assim, qual que é a vantagem para o aluno? Acho que não. Quer que eu fale sobre isso um pouquinho? Uma área regional... Pelo menos acho que na minha concepção aí, é uma área na Austrália que eles precisam de demanda profissional. Eles têm uma demanda profissional. Eles precisam de profissionais em algumas áreas específicas. Normalmente são áreas que eles
querem desenvolver muito, mas falta mão de obra mesmo. Então, eles estimulam, tentam dar um estímulo aí para os estudantes internacionais, para os imigrantes, para irem para essas cidades, né? Então, a gente está falando Gold Coast. Gold Coast é talvez a cidade mais popular aí das áreas regionais, Gold Coast e Perth, né? Agora, várias cidadezinhas pequenas para o interior do estado, onde ninguém nem sabe o nome, são áreas regionais também, né? Porque a Austrália, a intenção é realmente povoar o país, né? E trazer uma mão de obra qualificada. Então, se você é um profissional qualificado aqui no Brasil, você também pode ser um profissional qualificado lá na Austrália. A gente fala muito de essa área, aquela outra é muito boa, mas eu acho que não se prende exatamente a isso. Se você é um bom profissional aqui no Brasil, você pode ser um bom profissional lá na Austrália também. Lá é um lugar que tem muitas oportunidades, bem mais que aqui no Brasil, né, na minha opinião, assim, e principalmente se você já é um profissional que já carrega uma experiência. Lógico que tem algumas áreas de demanda, que aí esses caminhos são mais fáceis seguir, talvez morar em cidades menores, que tem essa força da área regional e tal, mas a Austrália, para mim, é a terra das oportunidades. Eu acho que tem que colocar muito bem na balança isso aí, porque muita gente, às vezes, chega pra gente e fala, eu quero ir no lugar que tá mais em alta, o curso que é melhor, mas igual, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo de TI. Você vai fazer TI. Cara, tem gente que não tem aptidão nenhuma com isso. Eu, por exemplo, sei nem ligar o computador. Se me colocar para fazer uma programação de algo, cara, eu vou falar, vou ser um profissional desculpa a palavra, de merda. Então, assim, eu acho que é você fazer alguma coisa também que vai agregar na sua vida e que você vai se sentir feliz. Total. Porque morar em outro país já é um grande desafio. Então, você tem o desafio de, às vezes, ficar longe do seu familiar, de uma cultura diferente. Imagine você ainda fazer um trabalho que você não gosta. Então, claro que sim, a gente tem que avaliar o que vai fazer, se é uma área que está em demanda ou não. Se bem que as áreas sempre mudam, né? Mudam bastante. Mas eu acho que também fazer alguma coisa que você vai se sentir bem. Com certeza, né? Até para voltar depois, se a pessoa... Exato. A gente não sabe o futuro, né? A pessoa vai para lá, de repente consegue um trabalho lá, volta. Então, tem que trilhar um caminho que faça sentido para si, né? Que realmente tenha vontade. Mas a Austrália, assim como o Jonas falou, assim, tem muita oportunidade. Eu costumo falar que a Austrália é terra para pessoas proativas, né? Então, assim, se alguém vai esperar, né, o trabalho chegar, mas geralmente a gente leva aqui do Brasil o perfil que a gente já é. A proatividade. E o brasileiro, ele tem muita proatividade. Então, chegando lá, vale a pena, assim, faz o currículo, vai no lugar que tu quer trabalhar, já chega no lugar, assim, oi, né, meu nome é Franciele, quero trabalhar aqui, tá aqui meu currículo, faz um trial, lá tem muito essa questão de trial, que tu trabalha por 2 horas, gratuitamente, né, só para eles conhecerem teu trabalho, e aí se eles gostarem, eles já te contratam na hora, então tem muita possibilidade, né. E vocês acham que os cursos vocacionais, quando o estudante está fazendo um vocacional, ele, além, lógico, de estar sendo preparado dentro do curso para o mercado, vocês acham que o próprio curso oferece contatos e oportunidades, assim, dentro da indústria? Não, com certeza. Dando o exemplo da TAFE, se o estudante... A maioria dos nossos cursos tem o Vocational Placement, que é o estágio compulsório durante o curso, assim, e com certeza é prático, né? Os cursos são práticos. Eu acho que é muito legal esse casamento, porque aqui no Brasil falta prática na nossa universidade, né? A gente já entra direto no bacharel ou na graduação, então é muito teórico. Daí a gente se forma lá, cadê a experiência, né, profissional? Cadê a prática? Então, assim, falando em áreas às vezes mais administrativas assim e tal, talvez não tenha tanto problema essa parte prática, mas falando em engenharia, por exemplo, cara, é muito difícil. Imagina você é um engenheiro formado numa universidade renomada aqui no Brasil, e aí você se forma, às vezes você tem menos conhecimento sobre o maquinário, digamos assim, sobre a ferramenta, do que uma pessoa que não tem instrução nenhuma, mas que trabalha com aquilo faz muito tempo. Então, quando às vezes o brasileiro sai daqui já com a formação, a gente entra na faculdade muito cedo, então normalmente o perfil do estudante acaba sendo ou que recém-formado, ou que, sei lá, trancou a faculdade, assim, tá pensando em outra coisa, mas agrega muito com o VET, porque o VET é isso, é prático. Então, se você já tem a teoria aqui no Brasil, você está preparado, está com sede de trabalho, você faz um VET, você tem essa prática, o curso é dinâmico, é legal fazer, não é mais teoria, né? Então, se é essa pegada que o estudante está de trabalho e tal, eu acho que o VET é
é uma escolha boa. Pro pessoal que tá ouvindo, VET é Vocational Educational Training. Que a gente fala, né? Às vezes Não é veterinário. Não é VET de veterinária, galera. Inclusive, tinha uma pergunta aqui que é o que são os VETs? Viu? Você já Não, eu tô acostumada, porque assim, a gente trabalha com isso, a gente sai falando, né? Vários termos, assim, Então tá, o Vocational Educational Training. Então, tem sim, na verdade o VET ele foi feito exatamente para gerar essa questão, para suprir uma demanda de trabalho. As matérias dos VETs, do currículo do curso, é determinada pelo governo. Se vocês entrarem no currículo, tem até um código, assim, e é o descritivo. Então, dica para quem tá buscando VET entrar no currículo do curso, ver se faz sentido, se está alinhado com o que a pessoa busca para o futuro, né? Se não, repete também, porque às vezes, por exemplo, já estudei aqui administração, aí vou fazer um business na Austrália. Não faz sentido, né? Vai repetir muita coisa, então, de repente, um design, um project management, leadership management, faça mais sentido, algo que agregue, até para ter o visto aprovado, porque no final das contas, né? O aluno quer chegar na Austrália, a gente como escola quer que o aluno vá, e a agência também, né? Visto negado é ruim para todo mundo, né? Todos juntos para que esse visto seja aprovado, que a pessoa tenha efetividade, né? Sucesso no caminho que ela busca. Sim. Tá? E uma coisa legal dos VETs também é que, como vocês comentaram, é muito prático, né? Então, você estava me mostrando ontem na agência, né? É uma cozinha. Você vai fazer um curso de culinária, é uma cozinha. Você vai fazer um curso de mecânica, é uma mecânica. A creche também, o childcare é creche. Então, é realmente muito, muito prático, né? Isso que é muito legal e que não tem muito aqui no Brasil, né? Não tem cursos assim aqui. Até tem, mas eu acho que não são valorizados como o VET na Austrália, né? Existe sim, mas o mercado de trabalho não absorve muito bem esses profissionais. Essa que eu acho que é a grande questão. Não dá o valor necessário, né? Exato. No caso. E é legal porque, assim, você meio que, a partir disso, de você ter essa praticidade nos seus estudos, você se sente mais confiante para poder exercer a profissão lá na Austrália. Porque, querendo ou não, a gente vem daqui do Brasil. Muita gente acha que a capital do Brasil é Buenos Aires. Tipo, você acha que eles vão saber aonde você estudou, a qualidade da sua experiência. Exatamente. Então, assim... beleza, você pode ter uma experiência profissional ou de ter estudado numa universidade muito boa aqui no Brasil, mas lá vai significar mais realmente o que você mostrar lá. E se você estudar numa escola boa, que vai te dar um conhecimento legal profissional e vai te proporcionar uma experiência de Austrália, aí é muito mais fácil você ter um caminho profissional com mais oportunidades e de sucesso. Legal. E quais são as documentações necessárias hoje para fazer um VET? Todo mundo pode fazer? Como que funciona? Ensino médio, né? Formação no ensino médio. Inglês, pelo menos nas escolas que eu trabalho, é o nível intermediário avançado, Upper Intermediate, para todos os VETs, né? É isso. Obviamente, assim, cada curso, a maioria seria esse pré-requisito, mas tem alguns que são mais específicos, por exemplo, design e fotografia, né? Se o aluno, ele não tem nenhum conhecimento, ele vai entrar no certificado, mas se ele já tem algum conhecimento, ele vai direto para o diploma, aí apresenta o portfólio, né? Fotografia, por exemplo, ele manda algumas fotos e fala o tipo de luz, o tipo de foto. São conhecimentos que só quem tem uma base vai poder descrever, aí já entra direto, tá? Mas, no geral, assim, são pré-requisitos bem simples, né? Que é fácil, assim, de mandar. E o retorno é muito grande, né? Tem muito australiano mesmo, que ele estuda o VET e pronto. Acabou ali a parte de estudos e trabalho a vida inteira, né? Inclusive, na lista de alta demanda de imigração, que são as principais profissões em demanda nacional, muitos dos cursos são cursos vocacionais. Né? Muitas das profissões você se forma em curso vocacional. Então, é legal trazer também essa importância do VET, né? Dentro do mercado de trabalho. Porque é muito diferente a cultura, né? Da Austrália com o Brasil nesse sentido. O valor que a gente daria para o Senai, por exemplo, né? Porque eu acho que é mais um pouco dos dois, né? Tipo o Senac e um Senai. O Senac talvez sendo um técnico mais inicial, assim. O Senai mais um profissionalizante, talvez um certificate. Para um Senac, um diploma, para um Senai, assim. E aqui no Brasil, a gente dá muito valor para a formação universitária. Às vezes o estudante faz uma graduação online que nem aproveita muito, nem ganha conhecimento, e acaba fazendo um investimento só para que alguém pegue o currículo e fale, então legal, você está selecionado para
para a próxima fase, porque às vezes você não tem essa formação, não tem muita chance no mercado de trabalho. Eu acho que lá na Austrália não é essa visão. Até a né, avaliação, né? O inglês é por attendance, né? Se tu vai na aula, tu tem uma frequência que tu precisa ter mínima. No VET, é por projeção acadêmica. Se tu não aprende a profissão, não vai formar, né? Que é o que tu estava falando da graduação aqui. E eu acho que é formar também um pouco de especialistas, né? Então, não é um monte de gente formada em ADM, mas alguém especialista em finanças, em algumas coisas mais específicas, que é o que o mercado realmente procura, né? Então, acho que é um pouco diferente e às vezes é até um pouco difícil de explicar isso para o estudante, porque realmente eles não entendem. Eu acho que profissionalizar algumas coisas que aqui no Brasil a gente não profissionaliza. Também, então, exato. Com certeza. um mecânico aqui, ele aprende, sei lá, por... voo. O pai ensinou, ele gosta de carro antigo. É da família, geralmente, né? Lá não, eles dão... o mercado, né, ele fica mais rico quando você tem um mecânico que, cara, ele estudou, ele sabe exatamente como trabalhar naquele carro, né? E uma coisa interessante, puxando esse gancho, na verdade não tem muito a ver com o assunto, mas eu tava esses dias na mecânica arrumando meu carro e eu tava conversando com o dono lá, ele falou, cara, hoje em dia é muito difícil de encontrar profissionais para trabalhar aqui. Falei, não, mas por quê? Ele falou, porque antigamente eu, por exemplo, aprendi com meu pai, que me ensinou tudo. Hoje parece que as pessoas não têm mais esse interesse, não tem a molecada não quer mais saber disso. E realmente, então você via ali que todo mundo que estava trabalhando eram pessoas bem mais velhas, claro que tudo bem, mas cadê o pessoal que está entrando no mercado de trabalho nessa área? Dificilmente tem. Então, quando você tem um curso que você prepara isso para o mercado de trabalho, eu acho que facilita bastante aí e que dá devida importância, né? Exatamente, de repente, a profissão, se tivesse né? o mesmo esquema aqui no Brasil, ia ser uma área de alta demanda no Brasil. Exato, né? exatamente. Com salários Costureira tal, também, Sim. tem várias profissões, né? Que a gente pode listar aí. Mas Exatamente. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, na Austrália é isso também, dessa igualdade social mesmo que existe entre demais, né? todo mundo, né? Não tem essa diferença. Todo mundo vai no mesmo restaurante, vai nas mesmas baladas, independente do que você trabalha, né? Eu amo isso também. Nos pubs, né? Tu chega assim, tem a pessoa toda suja da obra. Exato, é muito isso. Com aquele coturno, assim, todo sujo. Daí tem o cara lá, De todo terno e executivo gravata, e tal. E o salário, às vezes, do da obra é muito maior, né? Todo mundo frequenta os mesmos lugares e tal. Essa igualdade é muito linda mesmo, verdade. E uma pergunta aqui, vocês acham que o estudante, para chegar na Austrália e conseguir um trabalho hoje, eles precisam já ter um inglês fluente? Olha, eu acho que o inglês, ele é muito importante, assim, em todas as situações que você tá morando na Austrália, mas ele não é só a comunicação, eu acho que ele é parte da cultura, né? Não só da Austrália, mas como nos outros destinos que falam inglês também. Então, quando você está inserido ali, realmente está falando inglês redondo e está sendo você, digamos assim, conseguindo conversar, né? se expressar e, lógico, depende muito da profissão também, né? O quanto você vai usar da língua, mas quando você se sente confortável com o inglês, realmente você consegue chegar onde você chegaria aqui no Brasil. Eu acho que é uma ferramenta muito importante. Eu acho que não tem que ter essa pressa, né? De chegar e já vou chegar, já vou fazer o curso principal, o inglês é um desperdício. Por que não? Nunca é um desperdício. Eu ano passado a TAFE teve um projeto até esse ano foi um pouco de inglês, né? A gente tava tendo uma aula virtual de inglês gratuita por semana, meia hora de aula, com um professor australiano, e cada semana ele fazia um tema diferente. E eu tive a oportunidade de fazer o host dessas aulas. E foi muito legal, porque você fazendo o host ali, administrando as pessoas que estão entrando e tal, na live, né? Eu assisti às aulas. E, eu aprendi tanta coisa, Que legal. Nossa, eu aprendi muita coisa. Eu falava, eu acho que eu sei falar bem inglês, mas... Não, é uma coisa que você está sempre aprendendo. Então, não tem muito essa de... eu não preciso do inglês, eu já consigo chegar... E outra, bem aquilo, o inglês é mais tranquilo. Você chega num país completamente diferente, você precisa arrumar um lugar legal para morar, você vai... arrumar o seu primeiro trabalho, você vai querer conhecer um pouco, passear um pouco, talvez viajar, ter um tempo livre. Então, fazendo um curso de inglês, você também tem essa possibilidade, né? E às vezes, normalmente, o inglês é semanal, você pode fazer tanto de 1, 2 semanas, quanto até 6 meses. Então, assim, não precisa fazer um curso super longo de inglês, mas eu acho que se
todo Vale a mundo pena. precisa melhorar um pouco. E eu acho que networking também, né? De você Aham. conhecer, tá ali todo dia com a galera, na sala de aula. Eu com acho que isso é um certeza. grande muito mais diferencial. fã, assim, né? É. Esse Faz tempo, amizade assim, de e inglês. tal. Acho que isso é bem interessante. Mas o estudante, mesmo com inglês básico, ele consegue trabalho na Austrália Na Austrália, sim. tranquilamente, né? Eu acho que não, quando eu digo tranquilamente, claro que são serviços mais entre jobs, né? Mas lavar prato, entrega, que Porque não não precisa de tanta... precisa usar. Falar tanto ainda, né? Vai a aprendendo. comunicação. Mas isso que você falou é muito interessante. Eu queria até puxar esse gancho. Muita gente vai para a Austrália e começa a ganhar muito dinheiro e foca e fala, caramba, tô ganhando bem, quero fazer meu... Pô, tá super legal. Mas esquece um pouco da parte educacional, né? Que a gente precisa realmente melhorar o idioma, fazer algum curso, se desenvolver, às vezes um curso técnico, uma pós-graduação independente, que é isso que vai te permitir continuar lá, né? Porque eu acho que muitas vezes eu vejo muitos alunos esquecendo um pouco disso. Então, eles focando muito na parte financeira, que, pô, é super legal, bacana, mas e todo o resto? Como que vocês veem isso do público brasileiro? É que isso já vai acontecer naturalmente, né? A Austrália é um lugar extremamente fácil de conseguir trabalho, principalmente agora, né? O meu diretor lá da Austrália, né? O diretor das escolas, ele esteve aí há 3 semanas atrás. Ele estava falando, assim, que hoje os empregadores, eles, ao invés, assim, de colocar só uma folha 4, assim, com os com a parte de trabalho disponível, né? Eles estão com flyer, eles estão falando assim, venham fazer um trial e se eu te contratar eu te dou $100, sabe? Então, assim, eles estão desesperados por pessoas para trabalhar, né? Tanto o 485 também, que é aquele visto de trabalho para área em alta demanda, ele era de 1 ano e meio, agora ele é de 2 anos. Então, assim, permissão de trabalho aumentou. Então, realmente a Austrália está de portas abertas. E essa parte de trabalho, ela vai acontecer naturalmente se a pessoa for atrás, né? Ela vai... só que realmente focar em dar o passo certo na Austrália. Eu gosto muito dessa expressão porque é exatamente isso que eu sinto, assim, como estudante que eu fui. Faz toda a diferença de tu ir para a cidade certa, ser matriculado, assim, no curso correto, na escola correta, né? Não pegar, assim, qualquer coisa, ir para qualquer lugar, sabe? Mas Quero mais barato. o mais barato. Tem tanta informação hoje em dia, né? Ter o planejamento, sabe? E tem aí a gente isso vai aqui, fazer... né? E outra, né, gente? As escolas que tem VET, tem o seu teste de inglês. Então, assim, pega 2 dias. Faz o teste em... Pelo menos, né, nas escolas que eu trabalho, a gente entrega o resultado em 2 dias. A professora lá corrige e já manda o nível que a pessoa tá. Aí tu sabe, por exemplo, eu posso fazer um VET direto, mas eu preciso de 2 meses de inglês. Aí faz esse caminho, sabe? Faz um planejamento para a Austrália e não só vai de qualquer jeito, sabe? Acho que vai fazer diferença. Tem muita gente que chega com o projeto e quer realmente o menor custo. Tá tudo certo, só que aí você coloca na balança, sei lá, dá tipo $300 de diferença, sabe? Tipo, e é às uma coisa. vezes... Então, um projeto de vida, cara. É a que sua você não vida tá, em jogo. Na verdade, você não tá economizando, né? Exatamente. Isso eu aprendi muito com o Fê, trabalhando com a Isa. Que eu acho que isso, você não é que você... economiza, você faz um mau investimento. Sim. Você já vai investir muito dinheiro, você está comprando uma passagem para a Austrália, você vai investir num curso, você vai pagar o visto, você vai gastar uma grana, de qualquer forma. Entendeu? Então, que isso seja para uma coisa que você vai gostar de fazer e vai Vale se desenvolver, vai valer a pena. Né? Eu falo muito da minha experiência. Quando eu fui, eu era fazer um trainee na universidade, trabalhava numa empresa que tinha um super potencial de sair do trainee, ser contratado e tal. E aí eu desisti, fui para Melbourne, né? A história que eu contei. E aí chegando lá, a escola que eu estudei fazer um curso VET, que não era TAFE nem a Imagine, tá nem a tua experiência foi ruim também. Não, a minha escola, depois de 3 meses que eu tava lá, a minha escola faliu, fechou as portas. Não acredito. Verdade. Então, assim, eu tava fazendo um trainee, eu já tinha um nível de inglês, eu podia estar estudando numa escola super legal. Top. Mas quis economizar. Não, na verdade, não é nem o que eu quis economizar. Na época, eu acho que faltou informação mesmo, assim. Faltou, eu meio que fui até meio direcionado num caminho que... Jonas, que incrível a tua história. Sério, eu tô conhecendo hoje, tá? Eu não sabia desses Talvez detalhes. Igualzinho. Eu teria optado por estudar num lugar mais legal e pagado um pouquinho mais por aquilo, entendeu? Mas... enfim, foi um aprendizado. Então, e foi tão frustrante. Imagina, você tá lá na Austrália, no outro lado do mundo, você
larga o Brasil. Querendo ou não, a gente tem uma vida confortável com aqui. certeza. A gente tá largando o país que a gente é cidadão, que tem todos os direitos, que tem a nossa família, todos os nossos amigos. Aí você chega lá do outro lado do mundo, depois de investir tudo, vender seu carro, sua escola fecha, sabe? Verdade. Só o fato de você ir pro trabalho aqui no Brasil, eu acredito, de carro, lá você tem que pegar um transporte público. Exatamente, tudo, exatamente. É tudo diferente. E fechou no terceiro mês? Fechou no terceiro mês que eu tava lá. E aí eles me deram uma opção, né? Ou você continua fazendo um curso de inglês na escola, numa escola que tinha no mesmo prédio comercial ali, que era na Swanston Street, bem ali, a principal de Melbourne. Ou então a gente vai cancelar o seu COE e provavelmente você vai ter que voltar pro Brasil. Eu falei, não, vou fazer um curso de inglês. E foi legal também, porque eu fiz o preparatório do IELTS e depois eu fiz o teste e tive essa experiência que talvez eu não teria feito. Eu quis ir direto no curso VET, mas eu fui meio forçado a fazer o curso de inglês e me enriqueceu bastante. É bom a gente contar também Os perrengues. porque isso agrega, né? A mesma coisa, por exemplo, a gente tem vários turnos na escola, né? E aí eu sempre falo, olha, gente, é importante trazer um cenário, porque, ok, um turno é mais barato que o outro, só que no dia a dia vai ser a tua vida. Tu vai acordar tal hora, aí vai tomar café. Sabe assim, imaginar o cenário? Vai tomar café, vai se arrumar. E aí, se a tua aula começar à tarde, que é mais barato, no meio da tarde vai começar a aula e vai terminar no final da tarde. Então, assim, para dar disponibilidade para um trabalho diferente, né? Outra experiência de tu ir pro teu intercâmbio, estudar pela manhã, 1h30, tá liberado e vai aproveitar a vida, sabe? Sim. Então, assim, ok, o preço é um fator só, mas a experiência é o que vai contar mais pra tu ter sucesso, pra te gostar do teu intercâmbio ou não, né? E essa parte, quando eu estudava em Sydney, que não foi na média, no Entrepreneur nem no TAFE, né? Porque era Sydney, não era Queensland, tá, gente? Mesma coisa. E, eu fiz um VET lá que também não foi legal. E, na verdade, a pessoa que me ofereceu que não me deu informação o suficiente. Eu acho que eu passei, foi parecido mesmo. Era o nível, assim, da galera, meus colegas, falar assim, Franci, te dou $50 pra te colocar meu nome no trabalho. Então, assim, gente, é por isso que eu valorizo tanto, sabe, as escolas, até quando eu dou treinamento, né, eu falo, é isso aqui, é isso aqui. Porque faz diferença, assim, na vida da pessoa, vai agregar ou não. E isso é total, assim, acho que como consultores, como escola, a gente tem esse conhecimento para ajudar as pessoas mesmo, né? Para fazer a diferença na vida delas. E que bom que a gente tem essa oportunidade, assim, né? De orientar pro bem, né? Pra pessoa ter efetividade, poder ter sucesso no que ela busca, né? Sim, exatamente. É o nosso trabalho, né? Tornar os projetos realizáveis, acho que dentro da realidade de cada um, mas também prestar atenção em cada caso e ver como que a gente pode ajudar da melhor forma, né? Então Eu vou falar até uma coisa que eu sempre falo pra Isa, fazer. meio polêmica, mas é muito frustrante quando alguém chega pra gente e fala assim, o que você tem de mais barato aí, sabe? Parece que tá vendendo pastel, sabe? Tipo, uma coisa Tô muito... vendendo o sonho da sua vida. Exato. Mais barato. Não, e o pior é quando o cara chega dessa forma que tem esposa, filho, Barbaridade. família. Aí E você os fala, teus- cara, como? Ah, mas qual cidade você quer? Você não chegou a pesquisar nenhum... Não, qualquer uma, o que eu quero que você tenha Eu me mais de- viro quando de eu mais chegar barato. lá, né? O Cara, famoso eu me viro quando eu chegar lá. E realmente, muito hoje em dia frustrante. tem tanto conhecimento, né? Tem tanto conhecimento, tem agências como a Day One, com profissionais tão bem preparados, de verdade, que vão auxiliar, de verdade, assim. E tem nós, das instituições de ensino aqui também, podendo passar um pouco mais. Eu, ao longo dos anos, pude acompanhar várias histórias de estudantes brasileiros, famílias, que se deram bem, que estão na Austrália até hoje, ou que viveram uma experiência incrível e voltaram, enfim. É muito legal, que nem eu tava... O evento que eu participei recentemente, eu falei, eu coloquei um slide, né? Fiz uma apresentação, coloquei um slide falando assim, viver na Austrália não é só aprender a falar inglês, mas também é uma experiência de vida, algo assim. É uma coisa bem, uma frase lindo. bem simples, mas eu acho que é muito a essência do que a gente faz, né? A gente tá lidando com a vida das pessoas, a gente está transformando vidas. Então, realmente, não é sobre o que é mais barato. A gente não quer isso. A gente já esteve lá e às vezes é muito fácil a gente entender, mas é muito difícil explicar estando aqui no Brasil, né? Porque é tudo tão vago, assim,
Tá na imaginação, né? É. Não tem... Tu não vive a experiência é lá. Então, a gente tenta aproximar essa experiência o máximo que dá. E até eu vou fazer a pergunta pra você. Que é essa parte da escolha. Assim como a gente tem... A escola escolhe os parceiros, né? A gente não trabalha também com todo mundo. É legal também vocês comentarem, porque os parceiros, né? A escola mais barata, tudo bem. Mas existe uma seleção entre as escolas também, né? E como que é isso, assim, na Day One? Sim. Sim. Quer começar? Pode falar. A gente fez agora a mesma troca. Eu acho que muito vem de vocês mesmo, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Apesar de toda a experiência que a gente tem, às vezes informações mais específicas, a gente precisa de vocês. Então, ter essa proximidade, essa confiança no que a gente... Porque a gente sabe que a gente tá vendendo um sonho. Então, eu quero que o cara chegue lá e eu sei que com a Fran, com o Jonas, eu tô vendendo um negócio que eu confio 100%, sabe? Que o cara vai chegar lá e ele vai ter tudo que a gente prometeu. E eu acho que é isso, essa parceria de... eu tô com um caso específico aqui, é uma mãe, um filho e não sei mais o quê. Gente, me ajuda, me manda os valores aqui da escola, da escola do filho. E aí, vocês ajudam a gente a trazer essas informações, essa realidade. E eu acho que é a confiança, assim, Pra mim é o vender de olhos fechados e saber que vai dar tudo certo. Sim. Eu acho que também o fato de... Obviamente que problemas acontecem, né? Não é para acontecer, mas coisas simplesmente acontecem. Então, acho que quando a gente precisar ter um contato muito próximo para isso auxiliar e agilizar também a resolução dessas situações, ou mesmo que não seja um problema, mas às vezes alguma solicitação. E a gente percebe cada vez mais a gente quer limitar o número de parceiros, porque tem aquela famosa frase, né? Em time que se ganha não se mexe, né? Então, se tá dando certo aqui, para que a gente vai mexer? Mas eu acho que é muito isso. Eu falo que é frustrante a gente receber essas informações do tipo, eu quero mais barato, eu quero... Cara, dane-se, eu só quero ir. Porque... Cara, é realmente isso, sabe? A gente olha o nosso trabalho, eu acredito que vocês também, em conjunto, e fala, putz, não tá fazendo sentido, entendeu? Pô, a gente tá aqui para ajudar, a gente busca conhecimento, a gente faz treinamento, a gente viaja, a gente vai para tudo quanto é canto, troca ideia, exatamente para trazer um projeto um pouquinho mais estruturado para essa pessoa e fazer um impacto na vida dela, né? Fazer um diferencial. Eu tenho uma coisa que aconteceu recentemente comigo, vai fazer quase um ano, que um estudante meu, de quase 5 anos atrás, eu mandei ele para a Austrália. Depois de 5 anos, ele me mandou uma mensagem com a foto de um neném. E falou assim, isso aqui é o que a Austrália me trouxe. Eu queria te agradecer, muito obrigado. Demais. Caramba, isso aí pra mim vendo? impactou isso bastante, sabe? Tipo, uma coisa que você fala, caramba, e foi um projeto legal. Eu lembro que esse estudante, ele foi pra uma escola, que era uma escola legal na época, não era nem em Brisbane, nem Gold, mas ele acabou conseguindo trabalhar na área dele depois de, 6 meses, melhorou o inglês. Sabe, as coisas foram acontecendo, ele conseguiu emigrar e fez a vida lá. Então, acho que isso é muito importante. Que lindo. Não, realmente essas histórias, assim, mexem, né, com a gente, assim, você vê. Eu também, recentemente, fui marcado numa publicação de Facebook de uma brasileira, né, que foi estudar lá e ela estava agradecendo não só a mim, mas várias pessoas que, de alguma forma, ajudaram ela nesse processo de se mudar para a Austrália e tal. E ela foi com o marido. E eu também fiquei bem, assim, mexido, assim. Eu falei, nossa, que legal que poder ter participado, nem que seja um pouquinho, mas incentivado de alguma forma a esse projeto acontecer e ter dado certo. E ela tá super feliz agora. Com certeza. Legal. Eu acho que isso é que move a gente, né? Então, hoje em dia, eu sempre comento isso, a gente tem muita informação jogada na internet, é muito blogueiro, youtuber, blog, é muita informação. E eu acho que o estudante, ele também tem que entender que nem tudo é a verdade. Então, a gente tem a verdade. que pesquisar, consultar e saber que tem pessoas também que estão aqui para auxiliar no processo, que são pessoas sérias. Pô, com todo respeito, sexta-feira, 8h30 da noite. Se a gente não amasse isso aqui, você acha que a gente ia estar... Você viajou pra estar aqui, cara. Dirigiu quantos quilômetros pra estar aqui, entendeu? Acho que isso é importante de citar. Pô, a gente poderia estar nas nossas casas fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui numa sexta-feira, 8h30 da noite. Então, acho que isso E ter tolerância com o caminho e consigo, né, também. Porque, às vezes, a gente tem... Acho que no ambiente que a gente vive hoje é tudo muito acelerado. Então, a gente quer todas as respostas. A gente quer saber como que vai chegar na Austrália, já ter uma residência, já ter uma casa ali, sabe assim? Sim. Então, ter
paciência, dar o primeiro passo. Não deixar de dar o primeiro passo, senão nada mais vai acontecer, né? Então, assim, ok, se o meu momento hoje é fazer inglês, vai, faz o inglês. Agora, o momento é aprender, pegar meu primeiro trabalho. Agora, o momento é outro. Agora, eu vou fazer um VET, né? Agora, o meu momento é contratar um agente de imigração para poder pegar uma residência permanente. Então, assim, trilhar o caminho, tá? Sabe? Ter o prazer em trilhar o caminho e não ficar ansioso, não ficar acelerado, né? Para poder chegar no final, porque a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então, como consultora também, que eu fui por alguns anos, eu percebia... eu só falo as coisas assim bem direto, né? Eu falava pro pessoal... Tinha alguns alunos que eles ficavam assim, 1 ano, 2 anos comigo e ficavam um tempão. Eu falava assim, gente, só um pouquinho, né? Se tu tivesse ido a primeira vez que tu veio aqui, tu já tinha ido e já tinha voltado, sabe? Então, assim, é de realmente ter confiança, sabe? Autoconfiança e... pegar as informações e ir, sabe? Escolher uma agência certa, uma escola correta e fazer um planejamento, mas dar o primeiro passo, tirar ele do papel, né? O nosso nome, né? O nome Day One é isso que significa. É o primeiro dia que vai mudar a sua vida para sempre. E eu acho que lindo. As pessoas, elas... eu brinco isso com a Isa quando eu converso sobre vendas com ela, que eu falo, eu só não vendo 50 mil intercâmbios por dia, porque as pessoas realmente têm uma dificuldade de dar esse primeiro passo. E eu entendo que realmente é uma grande mudança. Você vai largar sua família, muitas vezes um trabalho, mas eu acho que com planejamento, com estrutura, a tendência é que as coisas ficam mais fáceis. E é o que você falou. Às vezes tem muita gente que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem gente que chega e já quer as coisas para amanhã. Então, é muitos opostos. Então, eu tenho muito estudante, por exemplo, que ele chega na Austrália, em 2 dias ele já manda mensagem. Cara, tá impossível conseguir emprego. Eu falo, mas, cara, você chegou aqui ontem, velho. Relaxa. Tem o homesick, né? O pessoal que chega. Direto, pessoal, eu tô aqui, já tá 3 dias lá, não consigo encontrar acomodação. Meu Deus, isso aqui tá um caos. Eu falo, relaxa, vai dar tudo certo, né? Por claro, isso que adaptação, né? Exato, e é tempo. A mesma coisa aqui do Brasil. Se joga no Rio de Janeiro hoje, você acha que você vai conseguir um apartamento pra morar em 2, 3 dias? Não vai, você concorda? Você vai ter que ir em várias imobiliárias, vai ter que conhecer pessoas. Então, tudo é assim. Mas é isso. O que mais vocês têm pra... Não, eu acho que é isso. Eu gosto de falar sempre na venda também que as coisas acontecem, assim. Eu sempre falo pros estudantes, as coisas acontecem pra quem tá até mais rápido, né? Quando vem um estudante que voltou da Austrália e aí ele ficou 3 anos lá e o tanto de coisa que aconteceu na vida dele que às vezes aqui no Brasil demora mais para acontecer. Então, é o que a Fran falou, é ter paciência, você vai com um projeto estruturado que as coisas elas acontecem e geralmente para dar muito aberto, certo. Né? Exatamente. Mas E para quem tá escutando aí o podcast, o primeiro passo tá sendo esse, né? Exato. Exato. Assistir isso aqui até o fim. Parabéns, galera. Chegaram até o fim, mostra que vocês têm bastante interesse. Pegou várias informações. Exatamente, cara. Esse é o Mas você vê como é que é. A gente podia ficar conversando mais quantas horas aqui. Exato. Mais umas 5 horas tranquilas. Gente, mas obrigada mesmo. Ai, obrigada por ter vindo. Obrigado Obrigada, Fran, também, pela presença. A Fran veio de E Florianópolis também. de longe, todo mundo de longe. Mas obrigada aí pela parceria, né? Por sempre estarem aí com a gente. Obrigada de verdade. É isso, agradeço vocês aí também a presença. Achei o bate-papo extremamente produtivo. E a gente se vê na próxima aí. É isso aí. Isso aí, obrigado, pessoal. Sucesso sempre, Valeu. obrigada. Tchau, tchau. Beijamos.